Fala, guitarrista, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um Palhetada Podcast. Podcast sobre música, guitarra, histórias da música. E como tu sabe, sempre a gente recebe um convidado por semana diferente aqui. Antes de apresentar nosso convidado, preciso me lembrar sempre da nosso patrocínio. Nós somos patrocinados pelo mestre do feeling, Pablo Klein, o melhor curso de feeling na guitarra do mercado guitarrístico aí da internet. Somos também patrocinados pelo nosso YouTube, porque a gente ainda não pode monetizar, porque tu ainda não te inscreveu, tu ainda não deu like, tu ainda não compartilhou o vídeo, a gente ainda não está conseguindo monetizar esse canal do YouTube. Então te inscreve, dá like, compartilha para os teus amigos aí. Lembrando que toda quinta-feira sai um podcast. Toda terça-feira de tarde, às 3 da tarde, tem uma aula muito pica. Aí, ó. O convidado já sabe que pode falar palavrão, não tem problema. Muito pica que sai, que o Pablo dá lá no YouTube, ao vivo, direto pra ti. Se tu tiver pergunta, ele vai te responder, ele vai conversar contigo ao vivo ali, e ele vai resolver todas as dúvidas que tu tem sobre guitarra e te ensinar como tocar com mais feeling na guitarra. E aí, Leozinho, beleza? Como é que estão? E aí, pessoal, beleza? Depois dessa meia hora de introdução, começamos nosso podcast, quase encerrando já, porque são muitos patrocinadores e acaba que metade do patrocínio pega nosso período de, né? É isso Esse é aí. o podcast, foi esse hoje, então, valeu. Um abraço. E aí, Pablo, como é que vamos, beleza? Fala, gurizada, tudo certo? Como é que vocês estão? Mais um episódio do Palhetada Podcast aqui. Sempre um prazer estar aqui, sempre muito divertido. E hoje a gente está com um convidado especial aqui, um brother nosso lá do Canadá, Rod Rodrigues, né? Eu chamo de Rodrigo aqui, mas porque eu sou íntimo, né, velho? É outro papo, né? Outra conversa. Eu chamo do nome do cara. Nome artístico é para pros outros. Amigo das estrelas. Como é que estamos aí, Rodrigo? Tudo certo? Ah, tudo bem, tá tudo ótimo aqui. E, né, a gente tá nessa loucura. Quem não tá, né? Quem não tá, né? Quem não tá. Já saiu as vacinas aí? No Canadá, ou como é que tá? Aqui começou a vacinar em dezembro. Já tá bem mais avançado, então. Na verdade, não. Não? Não. Mas por quê? Porque tá atrasando tudo, né? Porque é aquela coisa, as vacinas aquelas são todas importadas, né? Então, o que acontece? Elas vêm dos Estados Unidos e da Europa, então acho que eles estão esperando, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, eles estão esperando controlar lá para poder mandar todo o que precisa mandar para cá, né? Então tá bem lento aqui. Tá bem Pode lento. crer, nisso a gente tá em vantagem, então, porque o Butantan aqui tá fabricando. Então é por isso que também que foi. Eu não entendi o porquê tanto da necessidade do Butantan fazer parceria e fabricar, mas acabou de me explicar, provavelmente, porque se a gente fosse depender da importação 100% das vacinas, a gente tava ferrado. Com certeza. Como a gente tá aqui. Mas, que loucura, que loucura. Na Austrália, a princípio, já era, né? Eu tava vendo esses dias um vídeo na internet sobre surf e os caras estão, tipo, lá a galera já nem usa máscara mais. Mas é que a Tipo, Austrália é uma ilha, né? Então, eles não fazem divisa com nenhum outro país, né? Então tem isso, acaba beneficiando eles também, né? Então, pode crer. claro, e consciência das pessoas também, né? Opa, Eu quase que eu me Pablo. aqui. Esses dias caiu na live, cara. Mas faz parte. Gambiarra, né, velho? Se eu mostrar pra vocês, tá em cima de uma caixa de sapato aqui, mas vambora. Massa. É o PC Ô, da Rodrigo, Xuxa com o tripé Rodrigo, não. da Grandene. É por aí. Pô, ficou melhor, cara. Show. Aí tá top. Melhorou. Rodi, deixa eu te perguntar aí pra poder te conhecer. Cara, qual é a tua história com a música? De onde que tu é? Como que surgiu a música na tua vida e até onde tu está no presente momento, assim? Como é que toda essa tua história aconteceu? Tá bom. Eu comecei, quando eu era criança, na verdade, eu comecei cantando. Eu não canto mais, mas quando eu era criança, eu cantava por causa da minha mãe. Ela cantava em casa, assim, mas sempre aquelas rodas de churrasco da família. Minha mãe estava sempre tocando violão e cantando, sabe? Minha mãe sempre cantou muito bem, né? E daí, por causa dela, né? Por influência dela, eu acabei começando a cantar e tal. Eu lembro que quando eu era criança, eu cheguei até a fazer uma participação num show de uma dupla sertaneja chamada Alain e Aladinho, não sei se vocês conhecem. Não. Era uma dupla da região lá, eram tudo conhecida, eles estavam tocando em tal lugar, meu pai conhecia um deles, falou, meu filho, ele quer cantar aí com vocês. Eu tinha uns 6 anos, assim, sabe? Mas enfim,
mais tarde acabou pintando a bateria na minha vida, né? Olha só. Pois é, eu ganhei uma bateria de um amigo do meu pai e daí eu comecei a me interessar pela bateria, mas eu já gostava de guitarra, só que eu não tinha, né? Eu tinha violão, eu já estava tocando, fazia algumas aulas de violão com a minha prima, mas não era bem o que eu queria, né? Eu queria guitarra, mas então eu estava meio que dividindo entre o violão e a bateria, né? E daí, depois, quando eu tinha uns 13, 14 anos, daí eu ganhei minha primeira guitarra, daí eu já estava tocando, acho que uns 12, 13 anos, eu já estava tocando bateria e violão, assim. E daí eu comecei a guitarra, nunca mais parei, né? E, enfim, aí já vai fazer o quê? Quase 30 anos. Então, Mas... eu tenho esse rostinho de bebê, mas... É muito skincare. E tu vive da música hoje? Tu vive da guitarra? Como é que é? Sim. Sempre vivi de música. Minha vida toda, na verdade. Comecei dando aula quando eu tinha 18 anos e até hoje sempre vivi de música. E é difícil, Ué. né? Mas a gente consegue. Tu era de que, Show de bola. tu é de que cidade aqui no Brasil? Eu sou de Bragança Paulista, uma cidade que fica a 70 quilômetros de São Paulo. Uhum. Na verdade, vocês são todos do Sul, né? A família do meu pai é toda do Sul. É mesmo? Poxa, que legal. De onde exatamente eles são? Eles são, na verdade, bem espalhados, assim. Eu tenho primos em Gramado, eu tenho... Mas a grande parte da família do meu pai, eles são de Lages, em Santa Catarina. Mas eu também tenho primos em Caxias do Sul. Ó, E, onde eu moro. então, a família do meu pai está toda espalhada no Sul. E daí tem umas primas na Europa também. Tudo alemão ou italiano, né? É um dos dois, né? É. Eu Que sou, massa, eu mano. sou mistura de alemão com italiano. Eu sou de alemão com português. É? Pode crer. Né? Show de bola. E, Rodrigo, conta uma coisa. E como é que foi a tua a parte de formação na guitarra? Tu foi sempre autodidata? Tu estudou em algum lugar específico? Tu fez aulas com professores variados? Como é que foi a tua jornada no aprendizado da guitarra de forma geral? Tá. Bom, na verdade, eu não sou autodidata. Eu sempre fiz aula. Desde o início, eu sempre fiz aula. Eu gosto de fazer aula. Sabe, eu gosto de aula, gosto de cursos e tal. Eu sempre estou comprando cursos da internet também, porque eu gosto de aprender, sempre me atualizar e tal. Mas não, então eu fiz aula com alguns professores aí que todo mundo conhece, né, tipo o Edu Edanui, eu fiz aula há bastante tempo com ele, e eu fiz aula com o Mozart também, fiz algumas aulas com o Kiko, também, o Kiko Loureiro, fiz com o Zaza, o André Hernandes, daí eu me formei no GT, que eu acho que era GT, né, daí se transformou agora junto, eles mixaram com a School of Rock e tal, né. Então eu me formei no GT, mas daí depois, mais pra frente, eu acabei fazendo também faculdade. Daí eu me formei alguns anos atrás, aí, na verdade. Fiz faculdade um pouco mais tarde, assim, sabe? Eu fiz, na verdade, licenciatura em música. E é isso, né? Daí um curso aqui, um curso ali, alguns cursos online que eu fiz também. Fiz alguns cursos da Berklee também, online. E foi bem assim. Mas... Show de bola. E, cara, eu, pelo menos pra mim, é curioso, eu queria entender como que tu... Foi por causa da música que tu foi parar no Canadá? Como que tu foi parar no Canadá, assim? Tá. Bom, a história do Canadá é o seguinte. Na verdade, a história do Canadá começou na Bélgica em 2014. Então, E como que tu foi parar na Bélgica? O que aconteceu foi o seguinte, eu tive uma oportunidade para poder dar aulas na Bélgica por um mês. E que tinha um amigo meu que morava lá, ele estava indo para o Brasil de férias, ele precisava de alguém para substituir ele lá. E, na verdade, eu colocava alguns posts no Facebook, assim, em francês, porque eu tenho duas primas que moram, uma na Suíça e uma na França. E eu estava estudando francês, porque eu queria ir visitar elas e tal. E acabou que ele acabou me perguntando, né, olha, pô, eu vi que você está estudando francês e tal, você não quer vir aqui para me substituir? Que eu estou indo para o Brasil. Eu falei, lógico, né? Daí eu fui. Né? Fiz a loucura de ir, né? Sem falar a língua direito. Nossa, olha, foi uma aventura, assim, que... Eu lembro que no meu primeiro dia de aula, ele já não estava mais lá, ele já estava no Brasil e tal. E eu tinha ido, tipo, 2 semanas antes para conhecer todos os alunos e tentar, né, e tal. E olha que já fazia 1 ano que eu estava fazendo aula de francês. Eu cheguei lá na primeira aula, me deu um pânico, porque eu não entendia nada do que os alunos falavam.
Nada. Petit gâteau, petit gâteau. Não, mas é que tá. Aí tem uma coisa. O petit gâteau, na verdade, ele é um doce brasileiro. Ele não é, né? Sério, eu não sabia dessa, É. é a minha novidade. Foi o Jacan que inventou. Quer dizer, É. ele é um petit gâteau, é pequeno bolo. E aí o Jacan deu o nome de petit gâteau pra um bolinho que ele, entre aspas, trouxe pro Brasil. Caraca, tu vê. É verdade. Que massa. E como é que foi depois que chegou lá, cara? Então, daí o que aconteceu? Daí eu dei aula, eram 3 escolas, na verdade, quer dizer, 4. Era uma escola de música que eles acabavam prestando serviço para algumas escolas das comunidades da região, né? Umas cidadezinhas, vilarejos bem pequenininhos, assim. E daí eu dei aula, né, por um mês, né, e foi uma experiência, assim, que, tipo, eu voltei transtornado pro Brasil. Eu já tinha vários planos já pro Brasil, eu queria abrir uma escola na minha cidade, mas daí eu acabei mudando totalmente a minha visão, mudando de ideia, e eu falei assim, não é o que eu quero, para mim não tá aqui, né? E isso foi antes de crise, foi antes de... Eu estava bem no Brasil até antes de eu ir. Isso foi antes de crise política, etc, né? Sim. Então foi uma coisa bem assim, sabe? Eu quis sair do Brasil mesmo porque eu não via mais perspectiva de crescimento profissional nem pessoal, e eu acabei assim, fiquei fascinado pela aventura que eu tive, né? Não foi uma coisa que assim, não, simplesmente vou embora porque o Brasil é isso. Não foi. Foi porque eu tive essa experiência fora e eu falei assim, não, é isso que eu quero para minha vida, né? Então, foi isso, né? Cada um tem uma história diferente, né? Tipo, se você olhar a história do Kiko Loureiro é diferente da minha, Matheus Assato, ou, né, da Lari Basília, completamente diferente. A minha já não, né? A minha foi uma coisa que... Eu não quis ir para os Estados Unidos, por exemplo. Eu queria ir para a Europa, na verdade. Só que a Europa não tinha programas de imigração como tem no Canadá, né? É. Então acabou que aconteceu que eu vim para o Canadá. Sim, que querendo ou não, já é muito melhor do que o Brasil, né? É outra civilização aí, né? Em algumas coisas. Vamos dizer assim, tem coisas que também que o Brasil é melhor. Tipo o quê? Tipo o quê? A comida. Comida, pode crer. Sem Aí dúvida. é muita comida chinesa, tem muito de imigrante chinês aí, né? Sim, muito chinês, muito indiano, muita gente do Oriente Médio. Então, eu posso dizer que eu sinto muita falta da comida brasileira. Pode crer. Muito. E não rola uns restaurantes brasileiros por aí? Sim, mas é um pouco longe de onde eu moro, é um pouco caro demais, sabe? Então, é meio elitizado, assim, a comida brasileira aqui é meio elitizada, assim. Comida brasileira, comida italiana é caríssimo aqui. Então, não é que nem, por exemplo, né, restaurante japonês no Brasil é caro, né? Aqui você encontra qualquer lugar, assim, na esquina, assim, você encontra o japonês, assim, super barato e tal. Já sei onde eu quero morar. Pior, né, meu? Já pensou? Putz. Ô, meu, várias vezes eu digo pra Vitória que, eu comeria de boa sushi todos os dias. Canadá, pô. E são bons os sushis aí, Rodrigo? São bons. São diferentes do Brasil. Não, tem cream cheese. Sim. Aqui não, tem cream cheese aqui. Tem? Eles colocam abacate. Pode crer. Eu já comi com abacate aqui, não é ruim não. Não provei ainda. Ô, meu, foi interessante esse negócio que tu falou da comida brasileira elitizada, porque eu curto essa parada de cozinhar, né? Volta e meia aparece pra mim umas sugestões no YouTube de umas paradas assim. Eu até mandei pro Rafael esses dias um cara que é de fora, que tava passando uma temporada no Brasil provando um monte de comida aqui e tal. Um tempo atrás, meu, teve um vídeo que eu vi de um cara que tinha um food truck, eu acho que era nos Estados Unidos. Era nos Estados Unidos, sim. Não lembro que cidade, que estado. Mas, cara, um food truck de comida brasileira. Aí foi um cara lá, tipo assim, mas ninguém do Brasil, tá ligado? Era um cara que fazia comida brasileira e um cara que foi provar, era um cara conhecido lá. E, meu, a comida brasileira do cara era umas feijoadas, assim, que tu não acredita. Tipo assim, ó, jamais alguém ia fazer uma feijoada que o cara fez lá, porque o cara botou, eu acho que deu uns R$200 pra fazer o feijão do cara, de tanta coisa absurda, assim, que tinha. E,
caríssimo, nem lembro o que tinha. Eu lembro que me chamou a atenção, tipo assim, cara, mas isso não é comida brasileira, tá ligado? O brasileiro come arroz, feijão, no máximo bota um bacon, uma linguiça e PT saudações, tá ligado? Os caras, assim, mas pensa numa enfeitada que os caras deram da comida brasileira. O cara, quem come aquilo lá, acha, o brasileiro se empanturra com coisas maravilhosas, não que não sejam boas as coisas que a gente come, né? Mas os caras, realmente elitizaram a parada. Com certeza é super cara a comida brasileira, porque os caras fizeram um troço muito mais refinado do que é, na verdade, assim. Eu achei bem curioso aquilo lá. Imagine só, aqui arroz e feijão é chique, né? Pois é. Pode crer. Latinha de Guaraná, então. O cara se achando hoje, comeu arroz e feijão, já tá se achando já. Olha ali que trouxa tá esnobando com feijãozinho no dente. Olha lá que otário. O cara come sushi e arrota feijão, ó. E mete a piada, tá ligado? Muito bom. Ô, Rod, deixa eu te perguntar, meu, aqui no Brasil, quais foram as influências de músicas que tu teve, assim, lógico, por exemplo, normalmente o cara que toca guitarra tem muita influência de rock, Guns N' Roses, sabe, aquela parada toda, assim, mas, tipo, tu chegou a tocar em alguma banda brasileira, assim, que tocava, sei lá, sertanejo, esse tipo de coisa, tu chegou a ter alguma influência desse tipo de música ou não? Influência de sertanejo? Não, nenhum. Não necessariamente sertanejo, mas uma música mais brasileira, digamos assim. Nada. Mais nacional. Eu gosto sim, de alguns artistas brasileiros. Né? Uhum. Gosto de Lenine, umas paradas assim. Gosto bastante de um pessoal assim. Bom, eu também vim daquela geração de Guns N' Roses, né? Porque eu comecei a tocar nos anos 90. Então, né, no começo dos anos 90, assim, 93 e tal, 92, 93, por aí, era o ápice do Guns, né? Então, tipo, quem naquela época que começou a tocar que não era louco pelo Slash, né? Então, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, acho que pronto, acho que agora tá melhor a luz aqui. Então, vou voltar um pouquinho, que provavelmente vocês vão cortar. Então, não, pode dar. Aqui tem quase nada de corte, É pouca coisa. Então, quando eu comecei, como todo mundo na época dos anos 90 e tal, né, eu vim daquela fase do Guns N' Roses, né, que o Guns N' Roses era a maior banda do mundo na época, né, até eu conhecer o Metallica, né, daí a coisa mudou completamente. Mas assim, na verdade eu cresci, principalmente por causa da minha mãe, né, esse lance dela cantar, né, ela cantava sertanejo em casa, aquele sertanejo mais raiz, né. Uhum. Mas ela gostava de uns caras tipo Gessé, assim, né? Que era um cantor, assim, né? Absurdamente raiz mesmo. Bom, né? E então eu acabei crescendo ouvindo essas coisas também. Quando eu era mais criança eu gostava, assim, mas quando eu comecei a ficar mais, lá, eu cheguei nos meus 10, 11 anos, assim, eu já comecei a ter mais influência da minha irmã, porque eu tenho minha irmã mais velha. Então, daí era aquela coisa, né? Mesmo nos anos 80, eu já gostava também do que tocava na rádio, que ela escutava, né? Que tocava muito, né? O Van Halen, né? Europe. Aliás, a gente tem até uma gravação, a gente cantando Europe, cantando aquela música Carrie. E eu devia ter, devia ter sido aqui 88, né? Aquele disco saiu em 88, devia ter 9 anos, né? Por aí. 9, 10 anos. Não, tinha uns 8 anos. Enfim, e eu tenho uma gravação, assim, a gente cantando junto e tal. Então, eu fui muito influenciado pela minha mãe, a parte musical da minha mãe, e também esse lance da minha irmã, né? E as bandas de pop dos anos 80. Eu gosto muito do pop dos anos 80, né? Tipo a Tears for Fears, Michael Jackson, né? Simply Red, bandas assim, né? E eu gosto bastante. Eu acho que eu saí um pouquinho da pergunta, não foi? Não, mas vai lá. Tá. É porque assim, eu te perguntei pra tentar entender que é uma parada que, sei lá, me bateu na cabeça, assim. Às vezes, tipo, pô, tu foi tocar num outro país, tu provavelmente começou a fazer amizade com guitarristas de outro país, né? Provavelmente outros países, porque deve ter muita gente que aquela coisa de, como eu disse, tem muito chinês, tem muito japonês, sabe, essa mistura, né, de povos, assim. E eu queria saber, cara, se em algum momento tu sentiu que... porque esse som brasileiro, ele tem muito aquela coisa, o swing, uma parada um pouco diferente, assim. Se
tu nota que a galera às vezes não tem quando tu toca, sabe? Porque a gente. Porque eu toco, minha influência é rock, mas quando eu toco um samba rock, às vezes ali, sabe? Tem um swing. O lance da palhetada, pra mim, eu sou autodidata, eu não entendo muito o que eu faço, mas eu aprendi a malemolência da palhetada quando eu comecei a tocar samba rock, entendeu? E eu queria saber se, tipo, quando tu tá nessa mistura toda, tu nota que tu ainda tem alguma raiz, assim, que vem daquela, só, mesmo que seja inconsciente, às vezes, daquela parada brasileira ali, de tocar um pouco diferente, às vezes alguma coisa assim. Ah, com certeza, né? Por mais que eu não tenha influência de música brasileira na minha vida, aquela coisa, né? Aquele jeito brasileiro, aquele swing brasileiro, tá no sangue de todos nós, né? Então, isso não importa, até em outros estilos que eu vá tocar, né? Porque nem você até tinha perguntado, eu acabei esquecendo de falar se tinha tocado em bandas de estilo diferente. Sim, cheguei a tocar em banda de baile também, né? Quando eu estava no Brasil. Nossa. E por pouco tempo, não era a praia que eu queria, assim. Mas eu cheguei a tocar até música eletrônica e tal, com banda, e era bem bacana, muito pop, muito classic rock. Mas mesmo assim, sim, eu acho que a gente tem um lance que é nosso, né? Esse swing, essa coisa que nós brasileiros tem, até eu acho, até quando a gente toca outros estilos, né? Até eu já vi gente falando assim que, pô, vocês brasileiros, falando para mim, vocês brasileiros tocam a nossa música de uma forma diferente. Legal. Nossa. Então, já ouvi Ô, pessoas falando dessa forma. ô, Rodrigo, diz uma coisa, vamos falar um pouquinho mais sobre esse negócio que tu falou e como é que foi essa experiência quando tu tocou com baile no Brasil aqui e como é que tu chegou nisso, que tipo de repertório tu fazia, como é que era a parte de equipamentos, de que tu levava pro show, como é que era a experiência de trabalhar como guitarrista de uma banda de baile? E que época era isso também, né? Sempre. Legal. Faz bastante tempo isso, na verdade. Eu acho que eu toquei em banda de baile, foi um período muito curto mesmo. Eu acho que isso foi em 2007, se eu não me engano. E era uma banda grande, assim, era uma época que eu morei 5 anos em São Paulo, e foi o primeiro trampo que apareceu para mim em São Paulo, além de dar aula, foi essa banda de baile, né? Era uma banda grande, até uma banda que tocava muito em casamento, como é que fala? Não é grego, gente, eu tô tentando lembrar, é casamento judeu. Eles faziam casamento de judeus. E eu lembro que tinha um medley de música judaica de 20 minutos, assim, sabe? Direto. Nossa Senhora, que loucura. Era Que desse louco mesmo. Muita Era desse experiência, na jeito. real. Mas foi muito Pois é. legal, porque eram uns caras muito experientes, uns caras mais velhos. E eles eram bem mais experientes do que eu, porque os caras, assim, tipo, eu tinha o quê? Isso foi em 2007, eu tinha, eu acho que uns 26, 27 anos, e eles já estavam nos 50, assim, os caras que, sabe, tipo, os caras já eram fera, assim, o baterista ele já tinha tocado com o Cirque du Soleil, sabe? Então, Baixo. era uma galera, assim, foi bem legal, foi uma experiência muito bacana, mas não era o que eu queria para mim. Claro. Não era o que eu, sabe, tipo, foi muito interessante, eu acho que eu aprendi muito, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria, de em algum ponto na vida, passar por uma banda de baile, nem mesmo que seja por pouco tempo, sabe? Eu acho que é uma escola, é um aprendizado que a gente não tem tocando qualquer outra banda ou com qualquer outra forma. Aquela coisa de você estar lá, aquele apuros de ter que abrir uma pasta dessa grossura de partitura e você tem que ler tudo, porque é impossível você decorar um repertório de 100 músicas, né? Ainda mais de músicas que a gente nem conhece, que a gente nem ouve, né? Então, foi uma experiência muito, muito bacana, sabe? E passei Toca alguns... de tudo, né? Toca de tudo, não tem como não crescer depois de sair de uma banda dessa. Porque eu já fui aquelas festas lá, a gente foi numa delas, que era lá do Atacadão. E chegou os caras lá com umas mulheres Companhia Show dançando. 4. Nossa, os loucos tocam de tudo, né? Eles vão do Sim. sertanejo clássico Ao Bruno Mars, Shakira. Tudo. Maria Tchá-Tchá-Tchá. Uns Mas, na negócios verdade, muito- essa banda que eu toquei, a gente não tocava sertanejo. Porque, assim, eram os caras. Porque eles faziam. Primeiro que era em 2007, né? Então o sertanejo tava aí, tava pegando fogo, tava, mas era mais interior, né? Era mais brega ainda na época. Em São Paulo ainda não tava pegando. Eles Né? estavam no Porque São Paulo, colégio. na verdade,
Na verdade, São Paulo, você tem espaço para tudo, né? Porque é uma grande metrópole, então você acaba tendo espaço para qualquer estilo. Mas, então lá eu lembro que o pessoal falava de sertanejo da minha cidade e tal. Eu falava, eu não conheço isso, não escuto, né? Eu via muito mais pagode em São Paulo do que sertanejo. Então essa banda não tocava sertanejo, né? Que também eram uns casamentos muito elitizados também, aquele tipo de música que a elite não escutava na época. Hoje em dia todo mundo escuta, mas aquela época, né? Tipo 2007, faz o quê? 14 anos? Não. Acho que é. 14 anos atrás, então a galera, principalmente o pessoal mais elitizado, não ouvia esse tipo de música, né? Mas foi um aprendizado e tanto, viu? Foi muito bacana. Então, existia uma pasta onde muitas vezes tu tocava músicas que tu não estava habituado, tipo, mal tinha escutado, na real. Tu ia simplesmente pela leitura, era isso? Então, tipo, sim, existia, e tu conseguia ter liberdade dentro dos arranjos em alguns momentos, ou tu tinha que seguir, eu era uma galera que, tipo assim, não, tu tem que tocar como é o arranjo que a gente faz, os tons eram iguais, como é que se lidava com essa parada de ser fiel ou não na reprodução das músicas da banda de baile? Eu tinha que ser fiel, eu não tinha espaço. Eu não tinha espaço e eu acho que foi isso que fez eu não me interessar mais pelo mercado de banda de baile. Entendi. Sabe? Talvez porque como eu já tinha vindo de um outro background, né? Eu já tinha vindo do rock e tal, de classic rock. Antes dessa banda eu tinha tocado por 5 anos uma banda de classic rock. Então, que eu já tinha bastante espaço. Né? Claro, Para eu passar por uma banda que era grande, mas eu não tinha espaço nenhum. Eu tinha que estar lá lendo o que estava lá, né? Ou assim, quando às vezes tinha que mudar o tom por causa da cantora. E daí nossa, né? Às vezes eram umas músicas que eu não conhecia e eu falei, meu Deus, e agora, né? Passei vários apuros desse jeito, mas foi muito interessante passar por esses apuros, né? Então, mas eu acredito que foi por causa disso que eu não me interessei em continuar. Foi porque eu não tinha espaço. E como é que era feita a remuneração? Se era tipo carteira assinada, como um funcionário de uma empresa, ou era tipo freelance, tu ganhava por show? Enfim, como é que funcionava a remuneração? Não, a gente ganhava por show, mas tinham pessoas que eles eram, sim, contratados. Mas e era uma banda com dançarinos e tudo mais? Sim. Sim. Bem baile mesmo. Mas foi muito, mas foi um período bem curto, assim, sabe? Teve outras bandas que eu toquei em São Paulo, sim. Assim, tipo, que foi um trampo muito legal, que foi de tocar música eletrônica, que eu gostei muito. Foi um trampo muito. Como é que foi isso aí? Foi o seguinte, era uma cantora que naquela época ela estava até bombando. Vocês lembram daquela música Set Me Free? Uhum. Set Me Free. Pode crer. Não, essa música aí, era essa cantora. Na verdade, ela é brasileira. Pode crer. Nem sabia, né? Mas ela é brasileira. Então, e ela tinha, na verdade, ela fazia os shows com um DJ, mas ela também tinha uma banda, né? Que ela também tocava ao vivo, né? E a gente fazia uns outros covers, tocava umas outras coisas, e tocava também essa música aí, né? E tinha uma outra música dela que ela fez também, que a gente chegou a tocar. E que bombou depois. Que chegou até a ser tema de novela, que eu não lembro que novela que era. Mas a gente chegou a tocar, era muito legal, na verdade. Era muito legal. Na verdade, essa banda, eu era sub da Tati Pará. A Tatiana Pará, claro. que era guitarrista. Porque, na verdade, era uma banda só de meninas, né? Pode crer. Então, eu fazia sub pra Tati, só que daí depois, daí acabou que a Tati saiu, daí eu acabei ficando na banda, mas eu acho que rolou 2 shows depois disso. Daí depois ela parou. Ela parou com a banda, na verdade, porque o DJ ele exigiu que continuasse só com ele. Então daí ela teve que parar com a banda. Que cuzão. Pode crer. Mas eu me diverti muito, muito mesmo. Eu gostei muito desse trabalho. Acho que foi muito legal. Sabe? Foi muito bacana. Porque a Tati Pará é super bluseira, nem imagina ela fazendo um trampo assim. Pois é. E foi ela, né? Eu acabei fazendo esses subs para ela, porque ela tinha outros trampos. E daí acabou rolando desse jeito, né? Aliás, sempre agradeci muito a Tati por tudo isso. Massa demais. Muito massa. Que massa. Ô, meu, eu tava dando uma fuscada nesse meio tempo aí, e eu tava vendo que tu tem cursos também, né? Não sei se tu vende curso online, pelo que eu vi são e-books.
E eu queria ver o lance da percepção que tu tem, porque pelo que eu vi, o teu lance é mais, é internacional mesmo, assim, né? É um lance em inglês e tudo mais. E se tu nota, cara, tem muita diferença do aluno de guitarra estrangeiro para o aluno de guitarra brasileiro? Eles falam inglês. Não, Ah, oi! não, na verdade, não. Muita diferença. Muita diferença. Vou Que falar uma sentido? coisa para vocês, que os alunos brasileiros eles têm mais sangue nos olhos. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Que massa. Sim, Tu vê. não se compara. Para ser bem sincero, não se compara. Poxa, eu tô surpreso, cara. Tô surpreso mesmo. Eu achei que a resposta ia ser ao contrário, bem Eu na também, sinceridade. eu também pensei. Na verdade, é o contrário, porque o que acontece é o seguinte: aí a gente acaba aprendendo a tirar sangue de pedra, sabe? Tipo, tem aquele cara que o pai comprou aquela guitarra bem simples para ele, não vou falar marcas, tá? Sim. Mas é uma guitarra bem simples, e o pai fala: não, você vai ter que estudar. Né? Compra aquele amplificador, sabe? Tipo, que compra na loja 100, né? Que dá para colocar tudo, né? Liga tudo, né, no amplificador. E o que acontece? Eu vejo que eles dão mais valor, entendeu? Enquanto que aqui não, assim, tipo, o aluno já começa com uma Fender americana, algumas vezes com Gibson, Sim. Uhum. sabe? Então, eu tenho um aluno de 13 anos, ele é muito bom, ele é um dos meus melhores alunos, mas ele tem um JCM 900 na casa dele, cabeça e caixa, ele tem um Mesa Boogie, acho que ele tem um Mark V, ele tem uma Nossa. Ibanez Prestige, ele tem uma PRS, ele tem, o que mais que ele tem? Nem lembro mais o que ele tem. Só aí já dá pra comprar um apartamento aqui em Caxias. Ele tem o sonho de todo guitarrista que já é alto nível aqui no Brasil. Aham, mais ou menos. Então isso é mais normal aqui, né? Aqui a molecada começa com Fender americana, começa com Gibson, começa com PRS. Não, PRS não digo, mas sim, o pior que você vai ver vai ser uma Fender Squier, sabe? É bem difícil você ver alguém com uma coisa muito, muito ruim, sabe? É bem difícil, sabe? Mas eu acho que acontece isso. Eu acho que a galera aí acaba dando mais valor, sabe? Então por isso acaba correndo mais atrás. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É nítido que a gente está vivendo uma geração de guitarristas incríveis, né? E muitos desses guitarristas incríveis são brasileiros. Sim. E a prova disso são esses concursos internacionais de guitarra, que sempre nos 5 primeiros tem sempre algum brasileiro, se não tem mais de um, né? Então, isso é uma prova que a gente pode ver que, né, a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? A gente sempre paga pau para gringo e tal, né? Mas a gente tem que ver que se o cenário, a cena musical brasileira, se as pessoas se unirem mais, se ajudarem mais e ter menos aquela coisa de tipo aquela briga de ego que sempre vai ter, né? Eu acho que isso é uma coisa que está enraizada no músico brasileiro, principalmente no brasileiro, porque a gente vive uma realidade muito complicada, porque a gente já cresce com aquele estigma de tipo que música é vagabundo, né? Pode crer. Então a gente já tem o lance da baixa autoestima por causa da sociedade nos forçar, né, a acreditar que nós somos vagabundos. Então acaba tendo aquela coisa, né, de a galera não se ajuda, aquela coisa, né, de ego e tal. Eu acho que se a cena musical brasileira fosse mais organizada, eu tenho certeza que a gente seria muito maior, sabe? Seria muito, muito maior mesmo. A gente trocou uma ideia com um brother nosso, que ele é tecladista, já tocou em umas bandas bem grandes. Ele falou bem isso, que o rock, a guitarra em si não é tão grande porque as pessoas não são unidas. O sertanejo se uniu, cresceu. O rap no Brasil se uniu, cresceu. E é sempre a mesma história, é questão de eu não vou ensinar o outro porque eu demorei muito tempo para aprender. Exatamente. Aqui em Toronto tem uma cena de prog rock e metal que é bem forte. Que quem acabou puxando, o primeiro que acabou puxando foi o Rush, né?
Que daí depois, claro, né, tem... Hoje em dia, se for ver o Intervals é daqui de Toronto. E tem uma cena fortíssima aqui desse estilo, né, desse prog, gent e tal, né? E a galera aqui se une, sabe? A galera se une mesmo, sabe? De fazer festival e tocar junto e às vezes fazerem umas turnês locais. E é bem assim, sabe? Tipo, se um dia uma banda tá fechando, no outro dia é outra banda que vai fechar. Não tem aquela, ai, não, não, eu que tenho que tocar por último. Não, aqui eu vejo que não tem muito isso, sabe? Então, E desculpa até te interromper, mas é uma parada que tá batendo aqui. E tipo, aí o adolescente, né, que começa a tocar guitarra, que quer tocar guitarra, os pais têm aquele lance de ficar incentivando também, tá, beleza, tu pode tocar guitarra, mas tu tem que. Mas com o que tu vai trabalhar? sim, Tem isso sim, ou. Porque assim, músico música não é trabalho, entendeu? com certeza, até mais do que aí. Entre É aspas, né? mesmo? Porque quem tá nos ouvindo não tá vendo tuas mãozinhas, né? O Rafael fez sinal de aspas pro pessoal, só pra galera saber que foi uma ironia aí, uma parada. Eu acho que até mais do que aí, sabe? Eu Pode acho É crer. mesmo. acredito que sim, porque... Mas eu acho que eu poderia dizer... As pessoas não tem muito aquele lance, que puto, você é músico, você é vagabundo. Não, mas eles querem sim que o filho faça uma faculdade e tal, né? Porque é aquela coisa, aqui eles já saem antes da casa dos pais, né? Não é que nem no Brasil que a gente acaba saindo perto dos 30. Não, aqui eles já saem 17, 18 anos, eles já caem fora da casa dos pais, né? Então, seja para, sei lá, fazer qualquer coisa, tocar, enfim, né? Mas claro que eu acho que tem sim, né? Esse lance né, deles quererem que os filhos façam uma faculdade e tal, né? Mas eu acho que não é tão... Mas é diferente do Brasil, Uhum. diferente. Não vai ter aquela coisa de desrespeitar o que o filho De quer. É mais menosprezar. é uma preocupação com a segurança do que um estereótipo, propriamente Sim, dizendo, né? sim, boa. Eu acho que é bem isso, né? É bem isso mesmo. Isso aqui. Legal. É que nem no School of Rock do filme, né? Os pais não queriam deixar as crianças tocar porque tinha que estudar e não sei o quê. Vai ver que é mais ou menos isso. É. É. Ô, Rod, Mas sabe o que acontece também? É que aqui as crianças, adolescentes em geral, eles ficam na escola mais tempo do que no Brasil. Uhum. É o dia todo, né? Então eles realmente têm menos tempo para poder praticar e tal. Eu fiz assim, ó. Eu fiz assim pra segurar, ó. Eu quase botei a mão aqui pra segurar. o bagulho tá louco aqui nesse PC hoje. Nossa, Meu rapaz, chapéu, desculpa aí. caixinha da Grendene. Ô, cara, eu queria pegar outro gancho agora aqui e te perguntar uma parada legal, que eu tô desde o início do podcast com isso na cabeça e estava esperando o momento certo. Tu falou antes sobre esses concursos, né, que tem internacionais, que as marcas fazem e tudo mais, né? Tem muito brasileiro, quase sempre tem brasileiro nas finais e tudo mais. Recentemente tu fechou a parceria com as guitarras da marca... Putz, esqueci a marca, VO, como é que é o nome da marca? Vola. Vola. Eu tava com Voga na cabeça, Vola. E, cara, eu lembrei porque tu falou que recentemente eles fizeram um concurso, né? E teve brasileiro nas finais desse concurso aí também? Sim, teve um brasileiro. Chegou a ver? Teve um brasileiro? Teve 2 brasileiros? Não, teve um brasileiro. Poxa, a premiação era monstra, né, meu? Puxa, guitarra, o multifeito da Boss GT1, aquele GT1 pequeno, GT1000 pequenininho, caraca, brutal, assim, a premiação. Acho que eu nunca tinha visto uma premiação tão massa, assim, num festival de guitarra que nem o desse. E olha, teve mais de 300 vídeos. Mais de 300 vídeos. Eu tive que assistir todos. Porque foi a gente que tu fez votou, parte né? da comissão? Sim. Eu não sabia que tinha sido julgado. E como é que foi o processo do julgamento e tal, da avaliação? Não, na verdade, a gente Foi só difícil, escolher os nossos 5 preferidos. Em ordem. Foi muito acirrado? Foi muito acirrado, assim? Foi. Tipo... Foi, olha, daqueles 300 eu acabei escolhendo uns 30, daí depois eu tive que escolher dos 30, escolhi 20, daí depois, sabe, foi difícil. filtrando.
Foi filtrando, foi Sim, difícil. sim. Foi bem difícil. Pô, aquela backing track lá tava paulada, né? Um bagulho sinistro, as modulações e as trocas de tempo ali. Eu vi uns vídeos ali, a galera brutal nos vídeos, muito massa mesmo. Sim. Um negócio muito avançado, assim, muito legal. Na verdade, a gente cara, essa geração, né? A galera tá num nível meio que, né? Não, nossa. Surreal. Incrível. Surreal. E como é que foi esse negócio da parceria que tu fechou desse endorsement com essa marca aí, velho? Como é que brilhou isso aí? Foi indicação, foi tudo acontecendo, sabe? Na verdade, eu já tava, assim, eu tava numa conversa com uma outra marca, mas acabou que, tipo, acabou não acontecendo, sabe? Já fazia um tempo que eu tava, né, numa conversa, mas o que aconteceu é que o representante dessa marca aqui no Canadá acabou mudando para os Estados Unidos. Então a coisa acabou ficando mais complicada, sabe? E então isso que aconteceu, né? Daí acabou pintando a vola, né? Eu já gostava das guitarras, eu já achava bem legais, eu gostava do modelo, né? Eu achava bem moderno e tal. Mas quando eu abri o bag e eu vi, eu falei, meu, era assim, realmente, eu não esperava. Pessoalmente é bem melhor do que eu esperava, sabe? Que Então, legal. Realmente espetacular, espetacular. Estou bem feliz mesmo com o instrumento. E também estou bem feliz com a parceria que a gente está fazendo. Acho que tá uma coisa muito legal mesmo, muito legal. Quer dizer, eu estou feliz com todos os parceiros que eu tenho, né? A iBox, né? Que estou até usando aqui o gorro deles. Tem a Solês também. Já faz bastante tempo, a Solês já estou há alguns anos com eles, que a gente está junto. E estou bem feliz com todos eles, na verdade. Estou bem feliz. Que legal. Eu via vários vídeos do David Walliman, que é um youtuber, eu acho que canadense também, não tenho certeza. E ele usa essas guitarras aí. E eu sempre achei Eu acho que ele é inglês, assim. se não me engano. Mas não parece ser o sotaque inglês dele, cara. Não? Não parece ser British. Enfim, mas não. Inglês eu acho que não é. Mas eles fazem um tempinho, já uns 2 anos, que eu acho que ele usa essas guitarras. E aquela... Sempre me chamou atenção aquela que, tipo, é baseada na Strato, assim, azulzinha, cor de calcinha, tá ligado? Com HSS, humbucker na ponte, 2 singles, com escala em maple. Aquela guitarra sempre me chamou atenção, acho muito legal aquela combinação ali. Linda mesmo. Eu acho que agora parabéns, velho. É que você tá parabéns falando. mesmo pela parceria. Obrigado. Obrigado mesmo. Massa demais. Obrigado mesmo. Legal. Quem sabe, né? Um dia, é que tu ainda não tem um patrocínio tão forte que nem o nosso, que é o Pablo Klein, né? Mas um dia tu chega lá, né? Quem dera um dia ser... Como é que é? Endorsement? Endorsement do Mestre do Feeling. Né? Zoeira. Mas, me bateu a curiosidade, o que é a iBox essa? A iBox é uma empresa brasileira. É de roupas mesmo ou é de outra coisa? Não, eles fazem bags, eles fazem também correias. Daí agora eles lançaram, já faz um pouco, já faz uns 2 anos, na verdade, eles lançaram os dumpers, que são aqueles fret wraps, né, que você coloca no braço para poder botar as cordas. Sim. Eles fazem suporte para instrumentos em geral. E é uma empresa brasileira. Olha, uma coisa eu falo para vocês, eu acho que as empresas brasileiras não pedem nada para as gringas, sabe? Cada vez mais eu me convenço disso aí, cara. Em diversos aspectos, seja para guitarra, para pedais, amplificadores, tem muita coisa boa sendo feita aqui, tá ligado? Muita coisa boa. Muita coisa boa sendo feita no Brasil, que por causa desse lance de nós brasileiros, tem aquela coisa, né? A síndrome de vira-lata, a gente sempre acaba pensando que o gringo é melhor. Tem muita coisa gringa que sim, é melhor, a gente sabe disso. Mas a indústria brasileira está indo para um caminho que já faz bastante tempo, que já está indo para um caminho que realmente está ali batendo, sabe, de frente com os gringos, ou até melhor do que muita empresa gringa. Sabe? Cara, bota fé, meu. É que também a gente, na nossa história, a gente tem um problema que a gente tentava copiar e nunca conseguia fazer igual. E aí começa a chegar a internet, todo mundo começa a se equilibrar. Não tem mais essa desvantagem que a gente tinha no passado, né? Isso para qualquer coisa. Tipo, hoje a gente consegue, claro que não num nível, por exemplo, tecnológico, de produzir um processador para uma placa, alguma coisa assim, a gente compra da China como qualquer lugar do mundo.
mas a engenharia por trás do projeto tem muito brasileiro que é tão bom ou melhor que gringo, né? Sim. Só que, ó, se você for ver bem mesmo, a gente tá o quê? A gente já tá em 2021. As indústrias brasileiras de instrumentos musicais, vamos falar de guitarra, porque é o nosso assunto aqui. Elas começaram a surgir no final da década de 70, 80, começo dos anos 80, começou a ficar mais quente, né? Que teve, né, as marcas brasileiras fazendo instrumento brasileiro. Só que isso já se passaram 40 anos. É. Então são 40 anos de desenvolvimento e de experiência, né? Coisa que, por exemplo, quando, né, as marcas que a gente conhece, Fender, né, Fender, Gibson, Ibanez e tal, eles chegaram no nível que a gente conheceu, por exemplo, nos anos 80, eles já tinham o que 20, 30 anos também, né? Então, ou seja, por isso que a gente já está naquele nível que, né, está nivelando mesmo, né, por causa disso, porque já tem uma história, né, de muitos anos aí do Brasil, 40 anos aí, ou até mais, né, da indústria brasileira desenvolvendo, né? Então, por isso que está assim, está chegando no mesmo nível. É que é claro, acaba saindo mais caro por causa de importação, a gente acaba usando tanta coisa importada, né? Então, é claro que é mais caro. Não, e quando eu digo em placa, era realmente na parte da guitarra. Por exemplo, o Pablo usa o iRig, aquele, que é um chinês, uma empresa chinesa que faz. Tipo, tem coisas que a gente só não tem a capacidade de produzir porque o país não nos permite produzir. Mas Na se real, fosse tão na real, fácil, né? agora descobri essa semana passada agora umas duas empresas brasileiras que começaram a fazer uns negócios similares aí e estão começando a divulgar. Demorou até, mas tipo, cara, eu falei, né, meu, porque o iRig é um negocinho, eu não sei se tu sabe o que é o iRig, né? Deve saber, né, Rod? Aquele, o mais antigo, aquele mais simples que tu plugava no iPhone, quando começou no iPhone, depois virou para Android também, para poder tocar guitarra de fone, usando Amplitude no celular e tudo mais. E eu uso isso para poder fazer os reels e tal. Eu pego a saída de fone da minha placa de som, passo pelo iRig, sabe? E plugo no celular. Então eu consigo ter uma qualidade em mono, mas uma qualidade legal, sabe? De áudio, e para poder fazer os vídeos de celular de forma prática, sem ter que baixar o vídeo pro PC, editar, sincar, sabe? Um negócio para produzir mais rápido mesmo. E, cara, se tu pensar, o iRig é um troço que é muito barato. Eu paguei no AliExpress, tipo, é que eu tive desconto, mas vou botar assim, que é $2, $3. E é possível que alguém não tenha o conhecimento para fazer um negócio desse aqui no Brasil, sabe? Então, uma hora ou outra, a galera ia se ligar e ia começar a fazer. E agora eu já vi que o pessoal tá começando a fazer e viram que, pô, o mercado das lives e tudo mais tá bombando, né, cara? A galera não tá conseguindo fazer show ainda, né? Para poder fazer uma grana, o pessoal faz live, bota lá o Pix e tal. É verdade. E, cara, esse tipo de recurso para tudo, até para DJ, né? Tu pega a saída da mesa de som, pluga no iRig, bota o celular, manda o sinal, meu, e tá feita a festa, tá ligado? Então, é um tipo de coisa que a galera começou a fazer aqui agora, faz pouco tempo, pelo que eu vi, e que demorou para fazer, na real. É verdade, é verdade. A indústria brasileira ela é muito quente, né, em tudo, né? Por exemplo, agora que nem esse lance de cursos online e tal, né? Que também todo mundo tem, e tá, né, pegando, né? E tá forte e tal, que é uma coisa que não acontece tanto na gringa, sabe? Opa, sério mesmo? Pra mim é novidade isso, cara. Não tem. Por quê? Por que tu acha? Qual é que é o porquê? Porque, na verdade, você pode ver, se você for olhar para os guitarristas gringos, né, eles têm pacote de lições. Você vai ver, tipo, o Tom Coyle, quem mais? O Andy James, esses caras assim, eles não têm um curso completo, que nem os brasileiros, né, que nem a gente tem no Brasil, né? E o Kiko está começando a fazer uns cursos em inglês também, se eu não me engano, né? Mas é que eu acredito que o gringo ele gosta mais do lance presencial, sabe? E principalmente aqui, esses países do norte, sabe, que, por exemplo, que faz muito frio, a gente acaba tendo que ficar no inverno muito tempo dentro de casa e tal. Então eles querem ir ter aquela presença, aquela coisa mais física, entendeu? Tá, você pode ver que tem muita gente fazendo né, também cursos online, mas eu acho que é diferente do mercado brasileiro, né? Que o mercado brasileiro acabou ficando, né? Tipo, todo mundo tem que ter um curso online hoje em dia, né? E que eu acho, né? Eu acho que é ótimo também, né? Mas aqui na gringa realmente é diferente, é bem diferente. É mais pacotes de lições. Por isso que até ele estava falando sobre o lance
Eu lancei o e-book e tal, né? Que é um pacote de edição que eu lancei em formato de e-book também, porque se não fosse a pandemia, eu tava com um projeto para poder sair tocar, né? E daí eu ia ter o e-book para vender também, né? Uhum. Então eu fiz, por isso que eu fiz esse formato, entendeu? Entendi. Mas é uma coisa que rola muito na gringa. Hoje tu tem tu toca em banda ou tu tem um projeto autoral teu? Como é que funciona? Autoral. Autoral? Na verdade, E- hoje eu fiquei gravando a base do meu próximo single. Eu fiquei o dia inteiro gravando as guitarras base, amanhã eu tenho que gravar todos os temas, né? E então que vai sair agora mês que vem. Mês que vem sai um single, mas eu vou lançar. Na verdade, é um projeto que era para ser um disco e que acabou virando 2 EPs. Porque é mais fácil hoje em dia, né? A gente acaba tendo. E é mais, pelo menos no nosso mercado aqui é mais negócio hoje em dia, tu fazer Espaçado, menor né? e lançar Sim. mais coisas do que... A galera tu tem que- digere melhor, sabe? Sim. E não é nem só questão de digerir. É tipo, se tu lança um CD, digamos, em janeiro, e aquele CD bomba, digamos que ele bomba assim de chegar em todo mundo. Ele não vai ficar bombando até dezembro. Mas se tu lança uma faixa por mês e essa faixa bomba Também. todo mês, tu é Também. escutado por um ano inteiro. Mesmo que não verdade. seja a melhor faixa do disco, tu é lembrado todo mês. Todo mês. Mas isso é em todo lugar, viu? Não é só no Brasil, não. Sim, Né? sim. Não é só no Brasil, não. Isso em qualquer lugar. Nos Estados Unidos também, Europa também. O lance do mercado de single, o EP, né? Então, por isso que eu pensei em lançar 2 EPs. A primeira parte esse ano e a segunda parte ano que vem. Tudo que vai ser realmente assim mesmo. Parte 1 e parte 2. Show. E tu já tinha... Vai. Não, eu ia perguntar se nesse trabalho tu já tinha uma banda formada pra fazer as gigs, tu disse que ia sair tocando, né? Se já tinha a galera pronta pra ensaiar e tudo mais, ou tu ainda tava na etapa de começar a achar a galera pra fazer o trampo contigo? Ou se tu ia fazer tu e as backing tracks também, não tinha pensado nisso, agora me veio na cabeça, como é que ia ser? Na verdade, vai fazer com backtrack. Ah, pode Porque crer. aqui realmente acontece da galera tocar com backing track ao vivo. Sabe? Certo. Eu lembro que até tem aquele... É como se fosse um G3, né? Sim. Que é um projeto do Angel Vivaldi, que eu acho que chama Guitar... Eu não lembro qual que é, mas eu sei que o Angel Vivaldi ele tem um projeto que também acaba juntando alguns guitarristas e tal. E, aliás, ele tocou aqui uma vez. Mas eu vi que algumas partes dos Estados Unidos que ele tocou, teve um guitarrista daqui, que é aquele Cole Roland, que ele é um youtuber super famoso e tal, tem mais de 1 milhão de seguidores e tal, que ele foi fazer essa turnê lá nos Estados Unidos com ele e foi no playback. Ele tocou playback. E tinha um outro guitarrista inglês também, que também acabou fazendo uma turnê nos Estados Unidos, o cara também tocando com playback. Né? Então aqui não tem tanto esse negócio de tipo, o cara tá tocando playback e tal. Não, aqui pelo menos o cara tá tocando. Sabe? Claro. Então a minha ideia era essa, fazer com playback mesmo. Se rolasse uma banda, sim, mas não sei, eu acho que, sei lá, acho que é mais fácil, né? Então. Ah, claro, com certeza, muito mais fácil. Chegar lá, tocar, o playback tá lá e beleza, sabe? Isso aí. Eu ia perguntar, tipo, até ia dizer, desculpa um pouco da minha ignorância, porque eu acho que na real até é legal essa parte do podcast, sim, porque a gente tá te conhecendo, entendeu? Não te conheço ainda, não conheço teu trabalho. E eu ia te perguntar, tipo, o teu projeto, ele é um projeto instrumental, não tem voz. Sim, instrumental. E tem cena pra sair, pra te poder fazer uma turnê, tu sair tocando? Como é que funciona aí? Tem. Porque aqui é um pouco difícil isso, né? Não, até tem sim. Tem uma cena de música instrumental até que um tanto forte aqui, sabe? Mas talvez até um pouco mais... Sabe qual é o problema? É aquele lance do apoio do brasileiro. Sabe? Infelizmente é isso, sabe? Aqui eles acabam abrindo espaço mais fácil para poder fazer. Entendeu? Uma coisa que não tem no Brasil. Né? E que tipo de lugar seria esses que abrem espaço, Rod? Bares e casas de show mesmo. Sabe? Acaba acontecendo e a galera se junta e faz, sabe? Que massa. Acaba acontecendo bastante coisa, né? Então, eu tava com isso daí, se não fosse a pandemia, né? Mas... Infelizmente, né? Acabou. Aqui no Brasil, pro cara sair fazendo instrumental assim, tu tem que ter tipo parceria com loja, sabe? Ter alguém por trás que consiga montar uma estrutura
pra tu levar isso pra galera? Porque alguém abrir espaço, que nem tu, tipo, um dono de bar, pra som instrumental, no existem, né? A galera não... Sim. Sim, e tem uma outra coisa também, que isso acaba desanimando muito as pessoas de fazerem trabalho próprio. Ah, sim. Com certeza. Então, que eu acho um erro. Eu, sinceramente, eu acho um erro, né? Claro que eu entendo perfeitamente que, principalmente no Brasil, a gente sabe que a música é difícil, né? E a gente tem que sobreviver, a gente tem que fazer o que a gente consegue pagar as nossas contas, né? Por exemplo, a indústria do cover no Brasil é muito forte. Aqui não. Sabe, por exemplo, no Brasil eu sempre toquei cover. Tive banda de som próprio também, mas o que eu acabava fazendo, pagando as minhas contas, era dando aula e fazendo música de cover. Por isso que, por exemplo, eu lancei um EP em 2010 e agora eu vou lançar um outro em 2021, né, com 2 singles no meio que eu acabei lançando, sabe? Então, mas a realidade que é outra, que já dá para poder fazer o trabalho próprio, né? Aliás, isso é uma coisa que eu até acho errado, sabe? Eu acho que a pessoa se dá conta o quanto ela acaba crescendo profissionalmente quando ela tem um trabalho próprio. Não importa se é banda, ou se é com banda ou se é solo, não importa. Mas quando tem um trabalho próprio, sabe? Porque ali você está construindo o seu nome, você está desenvolvendo, você está se desenvolvendo como compositor, como a pessoa vai ouvir a sua música, não o cover que você fez igualzinho do Steve Vai, enfim, né? Então ali você está desenvolvendo você como artista, como compositor, está desenvolvendo a sua música, a sua história, né? Então E acaba se conhecendo também, né? sim, exato, né? Então eu acho que a verdade, eu acho que o problema é que assim é uma realidade que infelizmente a gente tem no Brasil que acaba puxando a gente, né? Que a gente não pode ir além daquilo dali. Pô, eu não consigo fazer meu trabalho próprio, por quê? Porque eu não tenho aonde tocar, né? Eu tenho que estar sempre, né, na cola de uma marca né, de algumas marcas de instrumento que vão poder me apoiar para que eu possa ir tocar minha música, né? Tudo bem que a internet está aí, né? Muita gente hoje em dia vê mais YouTube do que música ao vivo, né? Sim. Mas a música ao vivo nunca vai morrer, né? Aquela experiência que você vê um artista no palco, aquela adrenalina, aquela troca de energia, é uma coisa que nunca vai acabar. E também eu acho que isso é muito importante para todos os músicos em desenvolvimento, né? Ter aquela experiência de palco, né? Que é uma coisa que muita gente... tem, cara, tantos monstros hoje em dia que tocam no quarto, né? Eu acho que não tem nada de errado com isso. Eu acho que não tem nada de errado. Às vezes o cara, sabe, mora no interior da Amazônia, sabe? E o cara quer tocar da Amazônia, do Amazonas, ou sei lá, no interior do Nordeste. E o cara quer tocar, sei lá, Dream Theater, né? O cara vai tocar com quem? Ele vai tocar com o playback dele. Claro. Né? E não tem nada de errado quanto a isso, né? Mas para aqueles que eu acho que tem, para aqueles que têm condições de tocar ao vivo, ou subir num palco, fazer qualquer coisa, sabe? Tipo, tá com uma banda ou não. Eu acho que isso é essencial para o crescimento né, do músico como artista, como compositor, né, como ser humano, digamos assim. Né? Boto fé. Pode crer. Mas que bom que a internet também democratizou um pouco isso, né? Deu a oportunidade até pro cara que tá lá no quarto. Isso é massa, assim. Exato. Eu tava falando dos bares, né, que pro cara tocar autoral e tal, eu lembrava, tipo, aqui em Porto tinha 2 que abriam as portas, assim, independente da banda. Um era o da Barros Cassal ali, que era o Garagem, né, o Garagem Hermética, e eventualmente ele abria mesmo, assim, era só tu tentar que tu conseguia chegar lá em algum momento. E eu me lembro na segunda-feira o Jekyll, aqui na Cidade Baixa também. Essa segunda-feira era famosa, né, cara? Não, era muito massa, meu. Era muito massa, assim. Eu lembro, tipo, pra mim, a segunda-feira que eu mais curti uma vez foi de bandas instrumentais. Que era
tocou Pata de Elefante, na época, eu me lembro das bandas ainda, era Avante Royale, Pata de Elefante, e aí encerrou com uma banda que não era instrumental, mas era só de menina, que daí era Morgan Le Femme o nome, era só meninas tocando, entendeu? Mas, cara, a segunda-feira do Jack eu olhei era, velho, eu tenho uma banda, eu quero tocar, tu vai lá e conversa com os caras e tenta e tal, e eles, uma das segundas-feiras do ano tu vai tocar, entendeu? Tu vai expor, e a ideia era ser autoral mesmo, não era tocar cover. Era ser autoral mesmo. Era Mas bem sabe, massa. né? mas sabe o que eu acho também? Eu acho que isso, na verdade, esse lance do cover está enraizado no Brasil por causa da dificuldade que o Brasil tinha no início de ter artistas internacionais tocando no Brasil. Então, ou seja, a única alternativa de você ver uma banda tocando as músicas daquele artista seria uma banda de cover. Sim. Né? Por que, por exemplo, nos anos 80, o U2 Cover era tão grande no Brasil, fazia turnê no Brasil inteiro nos anos 80? Né? Porque é aquela coisa, os Foi no shows... Faustão, velho. O Tio Couve foi no Faustão. Pois é. Porque é aquela coisa, os shows internacionais mesmo, que começou a ter realmente no Brasil, foi depois do quê? Do Rock in Rio? Do Rock in Rio 1. Né? Então, por isso, eu acho que é uma coisa que está enraizada, né, esse lance do cover no Brasil. E as bandas covers no Brasil realmente são, assim, outro nível, né? A maior banda de cover de Beatles do mundo não é aqui do Brasil? Eu acho que é, se não me engano. Eu acho que era da Argentina, cara. É, Acho que Argentina, uma da eu Argentina. Argentina. E é super bom mesmo. The Beats, sei lá, não lembro se é isso não. Eu acho que é isso aí, acho que é The Beats. Assisti um show deles em Cidreira, na Concha Acústica. Legal. Que horas é aí, Rod? E é 9h55. Eu tô uma hora... uma horinha. Tô uma hora atrás. Pode crer. Antes. Não é tanta diferença, achei que era mais. Pois é, eu também achava que era mais. No inverno. No inverno chega a 3 horas, né? Quando tem o horário de verão aí, né? Aqui começa o horário de inverno, que é uma hora para trás. Aí, no verão, vai uma hora para frente, por causa do horário de verão, né? Quando tinha, né? Mas agora, então, tá entrando primavera aí, então, para vocês. Primavera. Estava nevando hoje. É mesmo? E é tria a neve? Oi? É tria a neve? É fuder a neve? Peraí, o que seria esse tri? Caralho, falou duas gírias gaúchas, ele falou tri e a fuder, só coisa que a gaúcha entende, tá ligado? Você dá o X. É bom a neve, é legal? Eu gosto. Mas é aquela coisa, né, meu? Aqui o frio não é que nem aí, né? O frio aqui é de outubro, começa a nevar em novembro, normalmente. E vai até... hoje estava 2 graus. Não, então vai até maio. Maio começa a esquentar para valer. Pode crer. Mas eu lembro que teve um ano que eu estava aqui que em maio nevou. Sabe? Então... mas esse ano não foi tão frio assim. 2019 eu lembro que foi um frio assim que eu nunca tinha visto. E o frio é muito úmido aí, cara, ou não? Não, é seco. Seco? É seco. Pelo menos o nosso isso, eu aqui prefiro. o nosso aqui é uma umidade absurda. Tipo assim, ó, de tu chegar... O ano passado, velho, teve um dia, meu, que tu chegava em casa, tinha poça d'água no chão, tá ligado? As paredes vertendo água de tanta umidade. Os pés molhados. Bizarro, assim, bizarro. Por isso tipo, parecia que tinha chovido dentro de casa. Por isso que aí a gente acaba sentindo o frio até mais do que aqui. Porque o frio daqui é muito seco. E o inverno é extremamente úmido. Quanto chega a temperatura no inverno aí? Eu já peguei aqui em Toronto, eu já peguei menos 25, com sensação de menos 34, 35. Meu Deus. Delícia. Mas, tipo, isso na rua, né? Dentro de casa é bom. Calefação. Dentro de casa é normal. Calefação todo mundo tem aí, certo? Né? Dentro de casa é normal. Mas o grande problema aqui que eu não sabia, né? Que foi o lance para cuidar dos instrumentos, né? Tem que ter um cuidado. Você tem que tomar um cuidado triplicado com os instrumentos. Porque o que acontece? No inverno é muito seco, né? E enquanto que no verão é super úmido. Então as guitarras sentem pra caramba, né? Eu tenho um amigo meu que aconteceu uma coisa bem
bem foda, assim, com ele. E que ele tinha uma Music Man John Petrucci, uma JP11, se eu não me engano, e com escala de ébano. Só que o cara nunca cuidou, porque ele não sabia, brasileiro e tal, não sei o que, ele não sabia desse lance, né? As mudanças de temperatura muito brusca. O cara, a escala da guitarra do cara trincou do 24º ao 12º traste. Meu pai. Uma John Petrucci, sabe? Uma JP11, sabe? Caraca. Que aí no Brasil eu nem sei quanto tá mais, mas... Aqui tá louco, né? 30 mil reais, eu acho, guitarra. Então, e trincou a escala da guitarra do cara por causa disso, por causa do tempo seco. E então tem que ter um cuidado redobrado aqui. Tanto que no inverno, as guitarras as guitarras mais, tipo, também tenho uma John Petrucci, mas eu deixo no case, porque senão não dá. E qual é o cuidado que tu tem que ter? Simplesmente guardar no case, não deixar exposto? Como é que, dentro de casa, como é que tu cuidaria para não ter uma situação dessas que rolou com o teu brother lá? Você tem que ter um umidificador para manter pelo menos 50% de umidade na casa. Não secar demais. E o problema é que, assim, como aqui tem os aquecedores, deixa mais seco ainda, né? Então, aqui todo apartamento tem aquecedor, né? Casa, apartamento, todos têm aquecedor. Então tem esse problema, né? Então você tem que estar sempre balanceando, né? Deixando acima de 50%, né? Caso contrário, você tem que colocar óleo, sabe aqueles óleos de peroba? De óleo de limão, né? De limão também. Óleo de limão, Tem óleo de peroba, aqui não tem óleo de peroba, então aqui eu uso aquele óleo de limão da Dunlop. Sim. Mas eu uso assim, no inverno, eu uso pelo menos umas 2 vezes no inverno. Agora uma curiosidade, tipo, é muito caro essa calefação ou é tão normal que é barato? O preço, assim, o preço que tu paga para o governo, assim, ou para a empresa de energia, essas coisas de calefação? Porque fica ligado 24 horas, né? Sim, não é tão caro não. É porque, na verdade, assim, os apartamentos aqui já é incluso, né? A água é inclusa, né? Então mas tem alguns que luz não é inclusa, né? Então, mas não é tão caro não. Não é tão caro não. Depende, né? Prédio não é tão caro. E depende do estado também, né? Sim. Tem alguns estados que são mais caros. Porque em casa é as caldeiras daí, né? Se eu não me engano. Eu acho. Tô chutando. Então, podemos voltar pro papo de guitarra, já matei a curiosidade. A gente não perguntou pra ele sobre digital ou... meu Deus, sempre a mesma pergunta. Digital? Digital analógico, digital valvulado, assim, sempre puxa essa polêmica aí. O que tu pensa sobre isso hoje em dia? Eu gosto de tudo. O que for mais fácil. Bom, então é digital. Se é mais fácil, é digital. Olha, eu te falo uma coisa. Eu sempre fui aquele cara plug and play. Sim. Sabe? Eu não tenho paciência para ficar fuçando. Sabe? Tipo, quando eu vejo... a galera que adora fractal, né? Fractal, todo mundo tem fractal aqui. Né? Não é tão caro, né, cara? Que a galera não compra porque é muito caro. O que tem do supra-sumo do digital, e junto com o Kemper ali, né? Mas sim. A galera que usa mais fractal do que Kemper. E, eu lembro que uma vez eu fui tirar um som com um conhecido meu aqui. Tava lá com o fractal dele e tal. Tipo, não o hack, mas tava com multi-efeito. A hora que eu olhei aquele tanto de botão, eu falei, não. Tipo... E o fractal em si dizem que é muito sinistro de menus e telas, é dificílimo de mexer. Eu não cheguei a fuçar, eu só sentei, peguei a guitarra, toquei e testei. É legal, muito bom, já gravei com fractal já, mas eu não tenho paciência para mexer nos botões, sabe, tipo... Meu lance, se eu pudesse, é que, como eu falei, eu moro em apartamento, eu não posso ter... Eu tenho um ampli aqui, mas eu não posso ter o ampli que eu gostaria de ter, que seria plugar no meu guitarra, cabo, ampli, pau para toda obra, simbora, é isso, sabe? Mas para gravar em casa, eu acho que os plugins estão dando conta do recado muito bem, né? Então, principalmente hoje em dia... A galera que curte som pesado, assim, essa marca Nero, né? DSP, né? Não só pesado, viu? Eles têm outros também que
São bem versáteis, não? Eu vou dizer por que que eu falo do pesado, porque para mim todos os anúncios que eu vejo de Instagram deles é sempre um gent pegado, assim, o timbre, tá ligado? Ultra grave, assim, a afinação. Eu nunca vi alguém fazendo um lance mais vintage, sabe, com os timbres dele. Talvez seja legal, mas para mim os anúncios sempre são mais nessa vibe. Talvez venda mais, né? Talvez eles acreditem que o público-alvo deles seja mais esse, por isso que os anúncios sejam mais voltados para isso. Porque a galera vintage, que é o amplificador valvulado. Um cara que curte Fender um cara que curte Fender e curte um som mais vintage, ele quer um amplificador valvulado, ele não vai querer plugar no computador. Né? Cara, mas, por exemplo, assim, eu curto sons vintage, mas, tipo, a produção de conteúdo me obriga a usar o digital, tá ligado? Então, eu curto e por necessidade, eu acabo usando, que tu falou da produção de conteúdo e os vizinhos, né? Também, né, os vizinhos. Aliás, meu, daqui a pouco, se eu seguir falando muito alto, vai ter, pode saber, não, aqui de baixo, as velhas são sinistras. Mas tu falou da dificuldade de mexer, né? Mas são as velhas sinistras mesmo. As velhas arrombadas. Vou dar pra elas o leitinho o meu shampoo. Os caras pegaram meu pé com o meu shampoo. Elas começam a tocar shampoo no Pablo pela janela. Tu não tá ligado, meu, mas é as velhas que estão com o perfil fake te perguntando todos os... Elas estão perguntando esses demônios. É que pegue fogo no rabo delas. Bravão. Não, mas voltando, cara. Só finalizar aqui, antes da gente finalizar mesmo, que o Rod falou sobre a dificuldade do digital, do fractal e tal. Eu uso a PodGo da Line 6, que é uma linha mais nova, assim, que tem todos os timbres da linha Helix, só que numa unidade um pouco mais compacta e com o processamento um pouco menor, que tem menos blocos que tu pode tocar ao mesmo tempo, assim. E o legal da PodGo é que é muito simples, o menu é muito fácil, é quase que estivesse mexendo nos pedais, assim, ao mesmo tempo, assim. E isso foi uma coisa que me atraiu muito, porque cara, na época, quando eu comprei, nem teria grana pra comprar um camper, era bem mais barato, metade do preço, vamos dizer assim. Mas eu pesquisei todos para ver, assim, e, cara, o camper eu achei super complexo de mexer também, até por causa da tecnologia, do lance de fazer as clonagens do camper, né, que tem aquela parada toda. E, nossa, eu realmente, eu curto digital, mas eu sou bem mais plug and play, sabe? Porque eu venho da vintage, sabe? Eu sou que nem tu, assim, lance plug and play, gosto dos pedais, gosto de fuçar, mas não tem aquela paciência de pegar um pedal de drive com 6, 7 botões, por exemplo, sabe? Eu curto do drive, ganho, tone e bora para braço. Então, tem digitais mais complexos e outros mais intuitivos, com certeza, hoje em dia no mercado. Por isso que eu gostei do Neural. Eu tenho usado o Neural já faz um tempo já. Eu estava usando o Bias, eu usei o Bias, gostei do Bias, mas o Bias você tem que fuçar mais. Né? Quando eu experimentei o Neural e eu vi que, é plug and play, tipo, é aquilo ali, foi é isso aqui. Massa. Pô, eu gostei. E eu achei ele bem versátil. Eles têm os outros, eles têm os modelos de assinaturas de alguns guitarristas e tal. E eu lembro que tem se eu não me engano, o Corey Wong, que é um guitarrista que é um funkeiro e tal, né? Então tem uns sons mais vintage naquele lá. Então eu gostei por ser simples de mexer, plug and play, sabe? Então eu gostei, achei super bacana. Aliás, eu tô gravando meu disco com o Neural. Show de bola. Tô gravando com o Neural. Né? Mas quando for interface de áudio. Oi? Guitarra direta, interface de áudio, tudo processado no MacBook. Mais fácil, né? Mais fácil. Então, porque aquela coisa, eu já tô tendo que gravar à distância, né? Sim. Então, os músicos são todos brasileiros, eu tô gravando com a galera no Brasil. Sim, eu tô falando assim. Então, e daí é mais fácil, né? Porque eu vou ter que pagar um estúdio pra... não, sabe? com certeza. Se eu pudesse, eu gostaria de gravar no estúdio que o Rush gravou aqui, né? Que é o Revolution Recording. Que eu adoraria gravar lá, mas eu não tenho condições de gravar lá, né? Então, sim, quem não gostaria, né? Quem não gostaria, né? Então, mas como eu não tenho como, então eu gravo de casa. Sim, é isso aí. É o jeito. Velho, show de bola. Cara, muito bala a conversa hoje. Cara, foi muito massa. Prazerzão te conhecer, Rodinho. Antes que eu me esqueça, cara, já faz o teu jabá aí, onde que a galera te segue, como é que a galera te encontra. Passa aí o teu @.
Ah, legal. Bom, para quem quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode entrar no meu site, que é o www.rodrodrigues.net. E, aliás, deixa eu até falar o porquê do Rod. Vai, manda dale, aí. dale. Por que Rod? Na verdade, todo mundo sabe que o nome é Rodrigo, né? Só que, por que surgiu o Rod? Porque de eu tocar aqui, quando iam me apresentar, esse aqui é o Rodrigo Rodrigues. Eu falei, nunca Nossa Senhora. lembravam o meu nome. Lembravam do Imagina só. Rodrigues, né? Porque tem muito, né, a galera mexicana e tal, apesar que o meu Rodrigues não é de mexicano, né, de português. Mas, enfim, então eles nunca conseguiam falar meu nome, né? Então a única forma que eu pensei foi, eu vou ter que mudar alguma coisa, né? Daí eu até pensei às vezes mudar o sobrenome também. Eu pensei nisso, né? Mas eu pensei, putz, já tem tanta coisa que eu fiz no Brasil. Eu vim pra cá, quando eu mudei pra cá, eu já tinha 20 anos que eu trabalhava com música no Brasil, sabe? Pensei, pô, como que eu vou mudar meu nome e sobrenome? Não dá, né? Então eu só diminuí. Rod. Talvez o Rod. Né? Quase Fender, né? Hot Quase o Rod. Rod da Fender. Então, daí, por isso que eu acabei, né, diminuindo o nome. Mas os brasileiros todos me chamam de Rodrigo, né? Então, E a galera acabou pronunciando melhor. sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. O problema é quando vai no Starbucks, né? Pior, né? O que eles eram? Sempre. Eu comecei a fazer o seguinte: quando eu vou no Starbucks, ao invés de eu falar Rod, né, eu falo Roger. Você pergunta qual é o nome, né? Eu falo Roger. O cara assumiu outra identidade pra tomar café, tá ligado? Porque, ele já veio até red no meu. Uma vez fala red, de vermelho, né? Pai. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou falar Roger, porque daí não tem erro, sabe? O problema é que teve uma vez, eu tava lá, a pessoa chama Roger, eu nem esqueci, sabe? Tipo, meu Deus do céu. Tava pronto, nem lembrava que era o meu. Olha, cadê meu café? Se o cara tá no Brasil, o cara é Rodrigo. Se o cara tá tocando guitarra, o cara é Rod. Se o cara tá no Starbucks, o cara é Roger. Tá que nem a gente quando vai no Mac, né, Léo? Cada vez é um nome. Lá tá ali paradinho, daqui a pouco chama Valdir. Sou eu. Poxa, eu nunca pensei em fazer isso, cara. Que massa. A gente sempre faz. Só que tem que ser nome estranho, né? Senão não tem graça. Claro. Sim, Tolentino, Valdir. Boa ideia. Próxima vez que eu for no Starbucks, eu vou fazer isso. Bota o celular no bolso e grava. Bota o celular no grava bolso. E manda pra gente. Manda pra gente que a gente vai te dar risada. Cara, Rodrigo, show de bola, meu. Obrigadão mesmo por ter aceito, cara. Foi muito massa. Com certeza a galera passou a te conhecer melhor, assim como a gente. Eu achei muito massa a tua história. A gente tinha trocado uma ideia via Instagram e tal. Eu sempre perguntei pro Rodrigo, como é que funciona esse negócio de morar fora e tocar. Eu sempre tenho essa curiosidade, né? E, cara, de verdade, muito obrigado por ter contribuído aí. Foi muito divertido também. E sucesso na tua jornada aí como músico. Obrigado mesmo. E a gente vai estar sempre te acompanhando, com certeza. E qualquer dúvida que tiver, a gente puder te ajudar, estamos aí sempre. Legal, obrigado pelo espaço aí, gente. Então, do Jabá, então, gente, confira no site, que é www.rodrodrigues.net. Podem me seguir no YouTube também, Rod Rodrigues, né? youtube.com/c/Rod Rodrigues. No Instagram, Rod Rodrigues Oficial, com 2 Fs. E é isso aí, gente. Obrigado mesmo. Tem um novo single pintando agora no próximo mês. Vou ter mais um pack de lições também, que vai sair agora no próximo mês também. E é isso. Obrigado mais uma vez. Nossa, obrigado de coração. Foi muito legal conhecer vocês, né? Espero que o pessoal curta aí. Valeu. Obrigadão. Se tu nos ouve até agora, guitarrista, não esquece de deixar já o teu like, te inscreve no canal do YouTube, ou se for Spotify, Deezer, Apple, já favorita aqui o podcast. De segunda a domingo, de segunda a segundo, conteúdo direto todo dia no Instagram. Segunda blog, terça live, quartas do Palhetada, quinta ou Palhetada, sexta, sábado e domingo. Sempre tem um conteúdo, uma sacada para aumentar teu feeling na guitarra e tu desenvolver cada vez mais a emoção no braço da guitarra.
fica esperto, já te inscreve, bora sangrar os dedos e emocionar os corações.